Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o Lucas Rodrigues, estamos aqui mais uma vez comentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já chegamos à quinta lição, veja como o tempo passa, meus irmãos. Não era esses dias a gente estava fazendo o lançamento da revista deste trimestre, escrita pelo Ministério de Vila Nova, e já chegamos na quinta lição, já estamos chegando na metade. Queridos, e aí, como eu já disse, nós estamos comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, esses comentários. Nossos comentários, na verdade, são um resumo. É um breve resumo para que os irmãos tenham um briefing de como que vai ser, qual é a temática, qual é a lição que será falada no próximo domingo. E aí, trazendo já aqui o slide como o título da nossa lição, né? Aliás, o título da nossa revista. Revista Betel Dominical, terceiro trimestre, a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoção sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Já peço para que seja colocado o próximo, lição de número 5, queridos irmãos. É importantíssimo, assim como foi todas as lições. Na lição passada, lição 4, nós falamos da importância de pertencer e ser membro de uma igreja local. E agora nessa lição, o tema é a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Olha que interessante, fortalecimento da sua fé. Fortalecimento da sua fé e a comunhão. Não é aquela comunhão, união não, irmãos. É comunhão. Né? Eu lembro lá do Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, koinonia, vivendo em comunidade, vivendo juntos, compartilhando as dores, os sofrimentos e as alegrias. Isso é viver em igreja. E principalmente, estar reunidos no nome de Jesus. Vamos à lição. Os objetivos são incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar, apresentar os benefícios de congregar. Estes são os objetivos da nossa lição. Atenção, hein, professores. Próximo, a introdução. A introdução diz assim, ó, congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Tópico 1. É necessário congregar. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, tanto para o crescimento espiritual como para a comunhão entre eles. Congregar fortalece a vida do cristão. Queridos, lembra da igreja primitiva? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, onde é narrado os Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a gente vê que Lucas, o escritor, ele narra que nossos irmãos, eles estavam juntos no templo, estavam juntos também no partir do pão, estavam sempre juntos em comunhão. E isso é necessário também nos tempos que nós vivemos. A gente está vivendo um tempo de individualismo, um tempo em que a gente se sente próximo com o celular nas mãos, mas não tem aquele contato físico. E a igreja, ela traz isso. A importância de se conviver. Porque, aliás, uma das doenças do nosso século é a depressão. E um dos motivos, entre outros, é as pessoas que vivem isoladas. É a solidão, porque você tem muitos amigos, tem muitas pessoas, muitos irmãos, mas só pelo celular. No clique ali, nas conversas ali, terminou, desligou ali, você está sozinho. Mas a igreja não, ela faz com que você tenha uma comunhão, que você tenha união com seus irmãos. Vamos adiante. No Antigo Testamento, aqui vamos falar da igreja no Antigo Testamento. Já no livro de Êxodo, a Bíblia apresenta a importância de se congregar. Lá em Êxodo 25:8, quando Deus disse a Moisés, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Posteriormente, Deus ordenou que construísse o templo em Jerusalém, mostrando o quanto Deus interessa que o seu povo esteja reunido em um lugar
específico para congregar. Não é na minha casa, não é na sua casa. Não, isso aí é momento de comunhão para a gente ter lá os nossos cultos familiares, aquelas coisas. Mas também é necessário que nós tenhamos uma igreja local, que o povo de Deus se reúne. Isso veio desde o início do cristianismo e até hoje. É errada essa ideia de que a igreja é na minha casa, eu vou fazer a igreja na minha casa. Está errado. Porque isso vai trazer outras consequências que nós não mostraremos aqui. Próximo. A congregação também é falada no Novo Testamento. No início da igreja primitiva, o povo se reunia nas casas, em espaços alugados ou espaços cedidos. Por óbvio, naquele tempo não tinha uma igreja, não tinha aquele espaço de congregação. Tinha o templo e tinha as sinagogas. E aí, continuando, ao longo da sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais pré-estabelecidos para cultuar a Deus. A igreja é o povo de Deus reunido em comunhão. Próximo. Nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um número considerável de desigrejados, a gente inclusive mencionou isso num tópico passado, na lição passada. Ou seja, daqueles crentes que dizem que não precisam congregar em uma igreja, podemos afirmar que é impossível viver a plenitude da fé cristã sem a prática do amor, a comunhão fraternal e o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo a cabeça, nós somos o corpo. Não existe igreja se não for com pessoas unidas. Pessoas unidas com o mesmo propósito. Próximo. O perigo de não congregar. E aí diz assim, os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos em si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas. Veja aí, próximo. Desobediência à palavra de Deus. Deus mostra na sua palavra de forma muito clara a necessidade do seu povo congregar. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com a determinação divina. É desobediência a Deus. Deus determinou, por exemplo, lá para Moisés, que Moisés fizesse ajuntamento do povo em determinados tempos, que o povo se reunisse ali em uma congregação, em uma só congregação, homens, mulheres e crianças. Deus sempre quis que o seu povo estivesse unido. A ideia do individualismo ela não é cristã. Nós vivemos em uma comunhão só. Eu e os meus irmãos vivemos juntos e fazendo isso estamos obedecendo a Deus. Próximo. Debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. O salmista diz claramente: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Vê o que o salmista diz. Vamos. Ele ficou alegre, né? Ele não disse assim, eu fiquei alegre porque eu vou à casa do Senhor. Não. Ele disse, eu fiquei alegre porque nós vamos, ele usou, nós vamos à casa do Senhor. Queridos, e é esse o ponto, estar em união ali na casa do Senhor. O Senhor nunca quis que nós estivéssemos separados. E aí são tantos os exemplos. Tem certeza que na escola bíblica dominical o professor vai trazer exemplos de irmãos que foram edificados na sua vida espiritual, porque estavam em uma igreja local. E aí não indo para a igreja, você vai encontrar debilidade na sua saúde, frieza espiritual. Quanto menos você for à igreja, menos vontade de ir à igreja você terá, menos vontade de estar na presença de Deus você terá, menos vontade de jejuar, menos vontade de ler a Bíblia, daqui a pouco não quer mais ser crente. Próximo. Morte espiritual. É a consequência daqueles que não vão para a casa do Senhor. E aí diz assim o texto, esta se evidencia quando o cristão já não tem vigor espiritual, quando ele já não tem mais prazer e alegria na palavra de Deus e nem na obra de Deus. Isso, sem dúvida, é o resultado final do afastamento da igreja e da comunhão com os irmãos. Isto mostra o quanto é perigoso deixar de congregar. Morte espiritual. O que é morte espiritual, moço? Pecou, afastou, saiu da presença de Deus, está lá, está à disposição do diabo. Porque não quer mais saber da obra do Senhor.
E é importante, irmãos, evidenciar, a gente precisa estar envolvido com a obra do Senhor. A seara é grande, poucos são ceifeiros, e tem espaço para todo mundo dentro da casa do Senhor. E como é bom estar envolvido com as coisas de Deus. Dá aquele sentimento de pertencimento, de pressentimento de algo muito mais especial do que algo humano aqui, mas que está ligado nos céus. Próximo tópico. Os benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns. A adoração comunitária. Os que estão unidos em Cristo os que estão unidos em Cristo devem estar unidos entre si. Portanto, neste propósito de comunhão, a fé se desenvolve, tornando o crente fortalecido e revigorado a cada reunião. Essa natureza de adoração coletiva desencadeia um manancial de bênçãos. Estar unido em comunhão, louvando e adorando ao Senhor. Irmão, nós temos aqui, a pandemia trouxe aqui os vídeos, as lives. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nada supera um culto na nossa igreja, presencial. Culto na nossa igreja, em que você está lá ouvindo os hinos, os louvores de adoração, e você é edificado. Você louva o Senhor através dos louvores, e você ouve a palavra do Senhor sendo pregada através da ministração da palavra de Deus pelos nossos obreiros, nossos pastores. Nada se compara. Próximo. Edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja corre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais, e isso acontece quando estamos juntos. Só tem revelação, só tem ministério, só tem palavra, só tem adoração quando nós estamos juntos. Próximo, saúde espiritual. Congregar faz bem à saúde espiritual. Aliás, podemos afirmar que é essencial para se vivenciar uma vida espiritual saudável. O Senhor deseja que reunamos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, fé, ânimo e unidade se fortaleçam cada vez mais. Como eu disse, sozinho, meu irmão, você pode até conseguir sobreviver durante o tempo espiritualmente, mas por muito tempo não. É necessário estar em comunhão com os nossos irmãos, é necessário frequentar uma igreja local, é necessário vir aos cultos. E aí quando a gente começa a pôr desculpa, quando a gente começa a pensar assim, não, vou trocar a igreja porque vou a outro lugar que não seja no dia de culto, o crente tem que estar na igreja. Só se tiver questões óbvias, trabalho, questões de saúde, mas se não, é da igreja o nosso lugar, porque é lá que nós buscamos a edificação espiritual para a nossa alma. E eu falo o quê? Próximo tópico, eu falo que a nossa vida espiritual, a frieza espiritual, ela é como uma gravidade que nos puxa para baixo. E aí a santidade, que é afastarmos do pecado, afastarmos da nossa carne, ela quer nos puxar para cima, o efeito contrário à gravidade. Pronto. Conclusão. Somos chamados para servir na igreja local, com o propósito de adorar a Deus, servir e edificar uns aos outros em amor. Assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa vida divina. Não podemos deixar de viver a nossa vida divina com a vocação como corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Queridos, que Deus abençoe. Nós tivemos aqui um resumo da lição, será ministrado no próximo domingo. E eu espero que você que esteja vendo, que você vá na Escola Bíblica Dominical e que você leve um convidado. Que Deus abençoe sua vida e a sua família.